queridos, eu quero dar uma ênfase sobre a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração nós falarmos sobre a Bíblia. E essa apresentação das crianças também foi muito importante para esse momento. E nós precisamos meditar um pouco mais também sobre a importância da palavra de Deus, sobre a Bíblia. E nós vamos aqui compartilhar algumas coisas, inclusive trazendo algumas informações que às vezes a gente tem mais quando a gente tem aulas na Escola Bíblica Dominical sobre a palavra de Deus. Então eu quero hoje falar sobre os benefícios de conhecermos a Bíblia. E quando eu vejo essas crianças aqui ministrando e a salinha que elas têm, onde a palavra de Deus está sendo semeado na vida delas, faz toda a diferença. Provérbios 22:6 vai nos dizer, né? Instrui, ensine o menino no caminho que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. E essa palavra, irmãos, ela é tão poderosa que eu sou prova viva disso. Eu fui criado no Evangelho, mas eu não era evangélico, porque ir à igreja não te faz um cristão de fato. E nem ser filho de crente também te faz um crente. A decisão é pessoal, né? É uma experiência pessoal que a gente tem que ter com Jesus. Mas verdade é que quando um pai, uma mãe que serve ao Senhor tem esse cuidado de instruir, de ensinar a criança no caminho, vocês podem ter certeza, lá na frente isso vai trazer um resultado poderoso. E aos 15 anos de idade, quando a minha família estava sendo destruída, quando meus pais estavam se separando, e eu entrei numa crise existencial. Imagina um adolescente vendo a sua família ser destruída. A gente já tem a fase da adolescência, que já é uma fase muito inconstante, uma fase que a tendência é a gente ir para a rebeldia, a gente querer conhecer as coisas do mundo, a gente começa a conhecer muita coisa. E eu confesso para os irmãos que aquela destruição familiar me causou muitos danos emocionais. E eu pensei em fazer muita besteira mesmo. E o diabo é tão sujo, né? Acho que eu nunca falei isso assim publicamente. Eu acho, não lembro. E o diabo é tão sujo que eu nunca tinha fumado cigarro. E tinha um maço de cigarro que minha mãe tinha se afastado do evangelho por causa da separação. E ela voltou a fumar, que era uma prática do passado dela. E de repente eu olhei aquele maço de cigarro, eu nunca tinha fumado. E eu traguei dois cigarros como se eu tivesse o hábito de fumar. Até brincar com a fumaça eu brinquei e não me engasguei. Toda pessoa que inicia o fumo, que quer fazer aquelas gracinhas, né, que eu não vou ficar fazendo aqui, não vou ficar dando ibope para isso, às vezes se engasga, né, mas nem isso eu engasguei. E para completar a história, minha mãe tinha trazido uma cachaça pura do alambique, irmãos. E eu falei assim, vou dar uma tapa na beiça. Vou tomar essa cachaça. E por incrível que pareça, irmãos, Deus usou a cachaça para me fazer cair a ficha. Quando Deus quer pegar a gente, né? Até a cachaça Ele usa para pegar a gente, né? E aí quando eu fui dar a tal da tapa da beiça na cachaça, eu fiquei, aquela cachaça era tão pura que quando bateu nos meus lábios que incendiou tudo, eu não consegui tomá-la. E naquela hora que a cachaça me incendiou todo, aí veio aquele momento de lucidez, né? E graças a Deus eu vi ali o Espírito Santo. Hoje eu posso dizer para vocês, eu não tenho dúvidas de que foi o Espírito Santo. E naquele momento o Espírito Santo
fez cumprir Provérbios 22:6 da minha vida. Ensina o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. E naquele momento eu parei e eu falei assim: o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí uma coisa que o Espírito Santo falou comigo que foi muito crucial para eu pensar diferente. Aí o Espírito Santo começou a falar comigo assim: se você tomar esse caminho, você vai se tornar igual ou pior ao seu pai. E olha o prejuízo que você está tendo por causa de da pessoa que ele é. Se você não quer, se você não está achando bom viver o que você está vivendo, então não se torne um também. Faça diferente. Deixa eu entrar na sua vida e mudar a sua história. E eu fiz a minha primeira oração ali, e eu comecei a chorar. Falei: Senhor, eu sei que se eu tomar esse caminho que eu estou tomando agora, eu sei que eu vou se tornar pior do que o meu pai, muito provavelmente. E eu talvez vou fazer pessoas sofrerem também. Mas eu sei que se eu também te obedecer, eu não vou viver essas coisas, vou viver o seu plano, mas eu não tenho força. Eu não tenho força. A força que eu tenho é para fazer tudo que eu estou querendo fazer. Minha vontade é chutar o balde, fazer um monte de besteira. E eu ali comecei a pedir forças a Deus. E na semana seguinte, eu acho, na verdade, eu não lembro qual era o dia da semana, mas eu falei assim: dia tal eu vou na igreja. E fui na igreja, já decidido a aceitar Jesus. Se você me perguntar o que o pastor pregou, eu não sei o que o pastor pregou. Eu estava tão decidido, só estava esperando o momento dele fazer o apelo. Ele fez o apelo, entreguei minha vida para Jesus aos 15 anos. Eu lembro que foi no mês de março de 1991. De 91. E nunca mais a minha vida foi a mesma. Um ano depois, Deus está firme com Jesus. Eu ganhei minha mãe de volta para Jesus. Passou uns anos, eu ganhei meu pai para Jesus, ainda que no leito. Deus preparou, levou. E aos 17 anos, eu tive a minha experiência de chamado, como vocês já ouviram também falar aqui. Então, queridos, ensinar a criança, o filho, no caminho é muito importante. E aí, pais, presta atenção. Não é trazer o filho para a igreja, é ensinar no caminho. Eu digo isso porque tem muitos pais que trazem o filho para a igreja. Você vai entender melhor o que eu vou dizer agora. E fica deixando ele ficar o culto todo, quando ele não está na salinha, numa rede, numa tela de celular ou de um tablet. Quando não, lá fora brincando. Claro que é muito bom quando a igreja tem um ambiente para as crianças, e a gente quer melhorar cada dia mais, quer investir mais. Mas muitas vezes eu fui para a igreja quando era criança e não tinha a salinha, e minha mãe colocava perto dela. E se eu saísse, ela brigava comigo. Eu chorava, ela mandava eu ficar quieto. E às vezes chorava mais ainda, porque criança é assim mesmo. Às vezes levava um beliscão. E não conta pra ninguém não, tá? Meu braço não caiu. Também nem fiquei com ódio da minha mãe também. Pelo contrário, eu não a amo mais no sentido de que ela não está mais aqui, né? Mas enquanto ela esteve aqui, o quanto eu pude amá-la, de poder saber que ela me ensinou no caminho. Minha mãe nunca me obrigou para ir para a igreja. Mas quando eu peguei a idade de adolescente, que eu não queria saber de igreja, ela não obrigava também. Mas de vez em quando ela ia lá à noite e começava a falar para a gente da palavra, para mim e para minha irmã. E minha mãe tinha uma estratégia, né? Ela soube usar aquela, né? Quem aí é da minha idade aí, né? Quem é diante de 2000 aí, né, Alexandre?
de 1900 e alguma coisa, pegou essa frase assim, Cláudio, né? Você também, Cláudio, não foge não. 2000 chegará, mas de 2000 não passará. Né? Não era assim, né, Isabel Cristina? Você tentou fugir, mas você está até repetindo aqui, ó. Como que é, então, como que é a frase? Vai, me ensina. É isso? Então é. E aí, queridos, tinha uma ideia que Jesus voltaria até o ano 2000. Aí minha mãe falava assim, olha, você não quer saber de Jesus? Não tem problema não. Mas olha, se Jesus voltar, vocês vão ficar aí. Aí, né? Aí agora, isso está no gene das minhas filhas, né? Hoje, quando fala de Jesus voltar, elas ficam assim, Jesus voltando, deixa eu casar primeiro. É mole, irmão? Mas eu não posso falar nada que eu falava a mesma coisa, irmão. Jesus, eu vou estar com 20 e tantos anos, Senhor. Deixa eu casar primeiro, Senhor. Né? Já estou aí com a segunda geração. E glória a Deus, aleluia. Mas, queridos, eu queria compartilhar com vocês sobre a palavra. E o tema é os benefícios de conhecermos a Bíblia Sagrada. E preste atenção no texto base que eu vou ler com você, porque ele já é uma mensagem. E eu vou dar uma endossada nessa mensagem, depois trazer os benefícios. E antes de trazer os benefícios, na introdução, trazer algumas informações bem bacanas sobre a Bíblia, tá bom? Então, abra a sua Bíblia aí em Mateus 22, versículo 29. Eu vou ler uma vez. Depois eu vou falar igreja e vocês leem bem bonito, bem forte, né? Assim como os botafoguenses estão aí gritando, né? Pelo título, né? Aleluia, né? Os botafoguenses aí hoje tiraram a camisa mais uma vez. Rapaz, vocês estão demais, hein? Assim diz o Senhor através de sua santa palavra. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A igreja. Amém. Espírito Santo, fala conosco por meio desta palavra, que ela traga entendimento e nos desperte, Senhor, para mergulharmos no conhecimento, na meditação, Senhor Deus, da mesma, para que possamos, Pai, cada dia mais sermos fundamentados na Sua palavra, para a glória de Deus. Amém. O próprio texto, irmãos, está dando uma instrução poderosa para mim e para você. E melhor, não que se fosse um dos evangelistas falando pelo Espírito, fosse menos. Mas saber que foi o próprio Jesus que estava falando isso, e ele estava falando para os saduceus, os doutores da lei daquela época. Estava falando para eles, porque eles estavam equivocados de muitas coisas. E por eles estarem equivocados, aí Jesus fala: errais, vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras, e nem o poder de Deus. Mas vamos nos ater à palavra. Então, você que está aqui nesta noite, você que está assistindo esta mensagem, se você é crente em Jesus, você precisa conhecer as Escrituras. E não conhecê-la é cometer um erro. Eu sempre vou falar isso, não tem avivamento consistente, avivamento que realmente dure na minha vida, na sua vida, se não tiver o fundamento da palavra. Aliás, o avivamento, a palavra é o pilar do avivamento. A oração nos faz romper em um avivamento, buscar um avivamento.
mas a palavra nos fundamenta no avivamento. E por que nós erramos por não conhecermos as Escrituras? Primeiro, porque ela é o alimento para nossas vidas. E nós vamos ver aqui quais são os benefícios, né, deste conhecer das Escrituras. Mas antes de falar dos benefícios, presta bem atenção. Como foi falado aqui para as crianças, pelo Ministério Infantil, todo segundo domingo de dezembro, os cristãos, eles comemoram o dia da Bíblia. Esta data, ela foi criada em 1549 por na Grã-Bretanha, pelo bispo Cranmer. A ideia, quando ele instituiu esse dia para celebrar as Escrituras, era que a população intercedesse em favor da leitura das Escrituras, que naquele tempo não era de fácil acesso. Então, se instituiu o dia da Bíblia para que houvesse um dia de clamor, para que as pessoas, né, os cristãos, tivessem interesse em conhecer as Escrituras. No celular, no tablet ou até ela mesmo impressa, ela tem que estar no nosso coração, não é isso? Porque o salmista disse lá no versículo 11 do Salmo 119, que ele disse: escondi, Senhor, a sua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, foi nessa data, foi neste ano de 1549 que se instituiu o Dia da Bíblia. No Brasil, a data começou a ser celebrada em 1850, por influência dos primeiros missionários cristãos evangélicos. Oficialmente, a primeira manifestação pública aconteceu quando foi fundada a Sociedade Bíblica Brasileira, em 1948, em São Paulo, ou seja, 98 anos depois. Então, desde dezembro de 2001, a comemoração passou a integrar o calendário oficial do país, graças à Lei Federal 10.335, que instituiu a celebração do Dia da Bíblia em todo o território nacional. Então, hoje, esse dia que se chama hoje, segundo domingo de dezembro, ele também é uma lei na nossa nação, é uma lei instituída. Então, toda a igreja evangélica tira este domingo para dar uma ênfase, para falar da importância, né? E é o que eu senti também de fazer hoje, dar essa importância, a gente dar uma atenção do quanto é necessário, né, conhecermos a palavra de Deus. A palavra Bíblia vem do grego, através do latim, que significa livros, né? A Bíblia já foi traduzida, olha que coisa linda, por mais de 1.500 línguas e dialetos. Tremendo, né, irmãos? É uma obra de cerca de 40 autores, das mais variadas profissões, culturas, tempos e etc. Portanto, a Bíblia não é um conjunto de livros qualquer. Não são livros comuns. E aqui eu quero dar uma ênfase também. Aqui tem uma informação assim, muito importante, que você pode inclusive usar como argumento para provar que a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente vai ver aqui que ela é inspirada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque imagina que a Bíblia foi escrita por 40 homens, só que homens que viveram em tempos diferentes, em culturas diferentes, em tempo socioeconômico diferente, político diferente, com culturas também educacional diferentes, às vezes aqui de espaço de 1000 anos, de 100 anos, de 300 anos, e de repente quando você olha a Bíblia, as Bíblias mais antigas, né, quando você
olha assim lá no rodapé, e dentro dos versículos tem uns números, não tem? E qual é o propósito daqueles números? É você pegar aquele versículo que você está lendo, e ele vai te dando referência de outros textos da Bíblia que tem coerência ou testifica aquele texto, ou complementa aquele texto. Ou seja, nesta coxa de retalho que se apresenta de textos em vários lugares da Bíblia, que vai testificando um com o outro e complementando o outro, significa que são textos escritos em tempos diferentes, por pessoas diferentes, mas com um único autor, o Espírito Santo. E aí quando você olha, há uma sinergia ali muito grande, há algo assim muito poderoso que você pensa assim, ora, se um texto está complementando o outro, e foi escrito com tanta diferença de tempo e detalhes, sem um conhecer o outro, isso já é um grande argumento. Se alguém disser para você que a Bíblia não é a palavra de Deus, não que você vai entrar numa discussão, e se começar uma discussão você pare, não vale a pena, mas num papo saudável, que alguém possa dizer para você, mas a Bíblia não é a palavra de Deus, foi escrita por homens comuns, homens falhos, e você vai dizer, pois é, mas Deus, por meio do seu Espírito, usou homens falhos, mas que se renderam a Ele, viveram pelo Espírito de Deus, e Deus os inspirou para escrever o que está escrito. E eles inspirados, porque as épocas eram diferentes, as pessoas eram diferentes, mas como eu falei, mas o Espírito era o mesmo. E Deus é atemporal, ou seja, Deus não está limitado ao tempo. Então, como diz Pedro no seu livro, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então o Espírito Santo fala uma coisa hoje aqui comigo e com você, e ele fala daqui a 1000 anos, ele sabe o que ele falou há 1000 anos atrás, e ele pode usar uma outra pessoa para confirmar o que ele está falando através de mim hoje, com alguém ou com pessoas no futuro. Quem entendeu o que eu disse aqui? Ok. Então, as Escrituras têm um diferencial que nenhum outro conjunto, tá? Que nenhum outro conjunto de livros tem. E é o livro mais lido e vendido do mundo. Aleluia! E sobretudo a sua fonte é divina, ou seja, foi dado, como falei, por inspiração do Espírito Santo. E aí o texto bíblico que nos mostra isso é 2 Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, além do que eu acabei de dizer, né, trazendo essas curiosidades que nos faz ver o quanto é divino as Escrituras, a própria palavra de Deus usou, por exemplo, o apóstolo Pedro para deixar para nós esta informação de que tudo que está escrito na Bíblia é a palavra de Deus. Aleluia, aleluia. E a Bíblia, amados, ele é um conjunto de livros antigos e atual. E quando a palavra de Deus diz que ela se renova a cada manhã, é uma grande verdade, né? É uma grande verdade. Quantas vezes eu e você, num momento principalmente difícil, socorremos a ela, né? E quem não já fez aquele momento de estar angustiado, aí pega a Bíblia, se fecha e ora, Senhor, fala comigo, né? E de repente abre assim, e muitas vezes Deus por misericórdia fala com a gente, né? Tá tudo bem, varão? Hã?
Pensei que você estava sendo arrebatado. Então, Deus é misericórdia e fala conosco também dessa maneira. Não que Ele não possa falar, né? Deus pode falar assim, apóstolo? Pode. Agora, a gente não pode colocar isso como regra, né? Até porque uma hora Ele pode colocar assim, ó, um texto bem assim que você não quer ouvir, né? Tipo, fala aí um texto aí bem... Ah, pois é, já pensou, você falou assim, Senhor, fala comigo, aí tu, pai, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não, Senhor, eu estou falando sério. Né? Eu ia falar uma coisa que eu me deixei quieto. Ai, meu Deus do céu. Meu Jesus. Então vamos lá, irmão. Quais são os benefícios, né, de conhecermos a palavra de Deus? Claro que eu não vou esgotar quais são os benefícios aqui, mas eu vou compartilhar aqueles que Deus colocou no meu coração, para que a gente possa, através desses benefícios, sair daqui hoje mais ainda motivado a ter o interesse pela palavra de Deus. E aí eu quero interagir, porque é uma mensagem bem assim diferente, né? Naquela mensagem querigmática, que é uma mensagem proclamada, mas é uma mensagem didática. Alguns textos eu vou ler e alguns textos a mídia vai colocar, e quando eu pedir para você ler, eu quero que você leia também. Isso vai dinamizar para nós a palavra, e você também vai estar recitando para a glória de Deus, amém? Então, o primeiro benefício de conhecermos a palavra de Deus, digam comigo assim: ela revela a nossa origem. Oi. Aquele combinado, quando eu falar um texto já vai para o outro, né? Tá. Senão eu vou ter que seguir sozinho mesmo, amor. Amém? Então vamos lá. Um primeiro benefício é esse, que a Bíblia, ela nos revela a nossa origem. Leia aí, por favor, até o versículo 3, igreja amada. Então, esses 3 versículos de Gênesis, é só para a gente ter a referência, porque o texto continua falando sobre toda a criação. Então, por que eu preciso conhecer a palavra? Porque eu preciso conhecer a minha origem. Eu preciso conhecer a origem de todas as coisas. E isso, pais, é importante, porque Satanás não está brincando, principalmente nas escolas e já pegando na educação infantil, para querer dizer para o seu filho que ele é um resultado do Big Bang, ele veio do macaco. E eles não brincam com isso. E nós que servimos a Deus, que cremos na palavra, nós cremos no criacionismo. Então, o primeiro benefício que eu tenho quando eu vou conhecer a palavra é que ela me revela a minha origem. Aleluia! E ela vai falar de tudo, de todas as coisas. Eu achei lindo, irmãos. Eu tenho um seguidor de 10 anos, eu acho, 12 anos, eu não sei, lá do Nordeste. E tinha muito tempo que ele não falava comigo. E esses dias ele falou assim: oi, apóstolo, tudo bem? Aqui é o seu discípulo. Vai. Aqui é o seu discípulo. E esse menino é diferenciado, ele. Menino dedicado a Deus. E ele me segue a igreja. Ele me pergunta as coisas. Aí ele chegou para mim e falou assim: apóstolo, me dá uma ajuda aí. Eu estava lendo Gênesis essa semana, e por isso que eu até lembrei dele. E eu estava aqui estudando e me chamou uma atenção, uma palavra, né, sobre a palavra separação. Que Deus separava as coisas. E vê se eu estou entendendo certo, né? Aí eu demorei a responder ele, porque eu queria dar atenção para ele. E aí eu falei para ele: olha,
eu vou te dar atenção, mas eu não posso hoje. E aí, quando foi durante a semana, eu li o texto dentro das perguntas que ele estava fazendo, e fui lá e respondi a ele. Ele ficou feliz da vida, e é um menino assim de ouro, e aí ele foi para o encontro esse final de semana, aí falou comigo que é para o encontro, aí a mãe, ou foi a avó, né? A foto é da mãe no WhatsApp, mas a gente conheceu ele com a avó, em um dos eventos dos sedentos, e ele... e aí filmaram ele indo para o ônibus, né? Ele indo para o encontro, aí me mandou, aí ontem a mãe ou a avó mandou um zap falando, ó, estamos com saudade do menino. Eu falei, ele vai voltar fogo puro. Enfim, mas que coisa linda, irmãos, uma criança de 10 anos, sabe, nos vendo como referência e interessando-se pela palavra e observando que Deus, Ele foi separando as coisas, né? Que Deus é o Deus que separa, né? E aí, irmãos, a palavra santidade significa separar, ou santificação, separação. E Deus nos chamou para sermos santos. E aí ele reparou lá que Deus, Ele separou o dia, que é a luz, das trevas, que é a noite. Significa que Deus nos separou do mundo, irmãos, amém? E ele percebeu 10 anos de idade. Como eu não posso dar atenção a uma criança dessa? Aliás, irmãos, eu tenho dificuldade de não dar atenção a quem me procura. Nas redes sociais, no YouTube não, mas no Instagram, no Facebook, também manda no Messenger lá. Eu estou sempre dando atenção porque eu acho que a gente precisa dar valor, né? Nas viagens mesmo, quando fazemos, às vezes a gente encontra pessoas que até então só nos conhecia por live do culto, e elas vêm com carinho, nos abraçam e deixam uma palavra, e é muito tremendo isso, né? E eu tenho esse jovem menino aí, que ele mexe muito comigo. Inclusive, eu acho também que ele vai para Israel comigo e a avó, porque eu lembro que eles estavam para a viagem, e aí a viagem tinha sido cancelada por conta da guerra, né? E a princípio está remarcada para o início de março. Então, início de março agora, né? Provavelmente eu e a pastora Graça vamos para Israel, aleluia, né? E já está tudo pago, porque Deus é bom e paga bem, aleluia. Então, irmãos, o primeiro benefício que eu quero te incentivar a ler a palavra é porque ela nos revela a nossa origem. E você precisa conhecer a origem de todas as coisas. Amém? Em segundo lugar, ela nos revela o plano da salvação. E aí o famoso... Aliás, não, como é? Eu errei. Deixa eu voltar aqui. Em segundo lugar, ela nos revela, ou revela Deus aos homens. Então, um outro benefício importante, tira esse texto aí que eu errei. Agora eu errei, né? Então, ela revela Deus aos homens. E aí, Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2, vai dizer assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Amém? E aí sim, em terceiro lugar, ela nos revela o plano da salvação. Leia, igreja amada. Aí olha como faz a diferença. De repente, você conhecendo esse texto, está em um ambiente, alguém começa a dizer assim: está todo mundo perdido, o pecado tomou conta mesmo, vai todo mundo para o inferno. Aí tu, opa, não é bem assim. Só vai para o inferno quem não reconhecer seus pecados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você vai ter a oportunidade de falar para aquelas pessoas, ou para aquela pessoa, que Deus tem um plano de salvação para ele, para a humanidade. Amém?
Então olha como é importante. Então ela revela o plano da salvação. Em quarto lugar, é ela, a Bíblia, a palavra de Deus, quem nos liberta. O texto também muito conhecido de João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Jesus. E a verdade é a palavra. Por quê? Olha como que conhecer a palavra faz toda a diferença. O texto diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E por que que Jesus é a palavra? Porque no capítulo 1 de João, o texto vai dizer, no princípio era o verbo. E se a gente mudar, vai ficar, no princípio era a palavra. No grego é logos. No princípio era o logos, era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra veio e habitou entre nós. Então, e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Então faz todo sentido. Olha a importância de você ver alguém aprisionado e dizer para ele ou para ela, eu tenho uma boa notícia para você. Eu conheço um Deus maravilhoso que pode libertar você dessas amarras do inimigo. Jesus. Se você entregar a sua vida para ele, ele pode te libertar e mudar a sua história. Oh, meu Deus, coisa linda. Em quinto lugar, a Bíblia é a fonte da nossa fé. Pode ler, igreja, Romanos 10:17. Olha que ensinamento tremendo. Através desse texto, por exemplo, você pode ensinar alguém que fala assim, uma pessoa que está começando no Evangelho, ou uma pessoa que não é crente, mas ouve falar das coisas de Deus, e ela possa te perguntar assim, como que eu posso adquirir fé? Como esse negócio de fé? Aí vai ficar feio pra caramba se você já é crente, principalmente se for muito tempo de crente, você fala assim, tu sabe que eu não sei? Aí Romanos 10:17 está dizendo para mim como que eu adquiro fé. Agora, se você conhece a palavra, olha que benefício maravilhoso. Não só para você, mas para você ensinar. Você quer ter fé? Quero. Então você precisa ir na casa de Deus, numa igreja, e ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir. Assim como você, quantas vezes, irmãos, e olha como que isso é tremendo demais, quantas vezes você vem para a casa de Deus, mal, chateado, e está tão mal que você se esquece o que Deus já fez por você, aí você ouve uma pregação, e de repente aquela pregação muda o seu estado de espírito, o seu estado de alma, e você sai de cabeça erguida, glorificando, engrandecendo o Senhor. Por quê? Porque quando você ouviu a palavra, ela gerou fé. E antes você não estava vendo saída, mas agora a palavra te fez entender que Deus tem um plano maior para você. Era isso que Paulo estava dizendo para a igreja de Roma, quando ele estava falando sobre as adversidades. Ele disse aquele texto de Romanos 8:18, que ele diz, olha, escute bem, igreja, eu tenho, porém, para mim, que as aflições deste tempo presente não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Imagina que você está passando na luta, na dificuldade, e você não está vendo solução, você só consegue ver derrota, você só consegue ver frustração, e você está começando a se entregar, mas porque você conhece a palavra de Deus, e aí você está orando, e aí de repente o Espírito Santo te lembra, Romanos 8:18, tenho porém para mim, que as aflições deste tempo presente, não são para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Na hora, o seu estado muda, e você começa a recitar a palavra, ô Senhor,
eu não estou enxergando nenhuma vitória, mas a tua palavra que o Senhor trouxe à minha memória agora está dizendo para mim que o que está por vir, que eu não estou vendo agora, vai ser maior do que essa luta que eu estou enfrentando. Faz diferença ou não faz, irmãos? Oh, como faz? Como faz? Eu já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, e por conhecer a palavra, Vitorino, ela fez toda a diferença na minha vida. Em quinto lugar, aliás, em sexto lugar, ela é o alimento para a nossa alma. Oh, meu Deus. Olha o que diz Lucas 4:4. E Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, olha que coisa linda, irmãos, da palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Olha o que diz João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, que eu vos disse, são Espírito e vida. Diga assim, a Bíblia Sagrada, quando eu leio ela, ela gera em mim vida. Aleluia. Ela gera vida, irmãos. A vida de Deus é compartilhada conosco para a glória de Deus. E eu lembrei aqui agora daquele texto, não está aqui, Mateus 11:33. Deixa eu só conferir aqui. Aliás, Mateus 11, acho que a partir do versículo 30, ele vai destacar aqui uma palavra que cabe muito para esse momento aqui agora, que diz assim, ó: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Aí olha o que ele diz, digam comigo: e encontrareis, de novo, e encontrareis descanso para a vossa alma. Oh, aleluia. Porque a gente acabou de dizer que um dos benefícios de ler as Escrituras é que ela é o alimento para a nossa alma. Está aflita? A sua alma está aflita? Leia a palavra. E eu vou te dar uma dica aqui. Leia Salmos. Se você vem passando por momentos emocionais difíceis, eu vou te dar aqui um santo, e esse é um santo remédio mesmo. Antes de dormir, leia um salmo, mas não leia em espírito, leia recitando ele. E você pode começar no Salmo 1, para você começar uma jornada. Se você que está me ouvindo aqui, seja aqui ou na live, se você tem passado por momentos emocionais bem sensíveis, há uma cura extraordinária para você, 0800, que não vai prejudicar a sua carne, o seu organismo, não vai gerar outras doenças, mas é o livro de Salmos. E para vocês entenderem o que eu estou te dizendo, existem médicos que não são cristãos que usam o método de Salmos para tratar a área emocional. Se você quiser tratar o caráter, aí é o livro de Eclesiastes. E se você quiser ter sabedoria, livro de Provérbios. Se você quiser durante um ano todo fazer, você pode ler a Bíblia toda, mas se você quiser sempre estar repetindo Salmos, Provérbios, Eclesiastes, eu não lembro se a sequência é essa, mas esses 3 livros vai te dar saúde emocional, vai te tornar uma pessoa mais sábia e vai tratar o seu caráter. Isso é um santo remédio para fazer de você alguém melhor do que você é e de que eu sou também, porque eu também me incluo dentro disso. Amém? Diga comigo, ela é a palavra viva de Deus. Coloca aí Hebreus 4:12 para a igreja ler. Vamos lá? Hebreus 4:12, igreja amada.
Você prestou atenção na profundidade do que você está lendo? Irmão, se você entender essa palavra didática hoje, não é uma palavra comum de um domingo, mas ela cabe pelo propósito desse domingo, de ser um domingo que se comemora o dia da Bíblia. Gente, esse texto aqui, ele é profundo demais. Se a mensagem fosse só esse texto, nós já deveríamos sair daqui apaixonados pela palavra, porque ela está dizendo que a palavra de Deus é viva, é eficaz, ou seja, ela é precisa, ela é cirúrgica às nossas vidas. Então isso é tremendo demais. Olha o que ela diz: ela é como qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e a intenção no coração. Meu Deus do céu. E aqui as crianças leram um texto, no caso a evangelista Adriana, líder das crianças, leu um texto aqui de Jeremias, que vai dizer: não é minha palavra fogo, e como um martelo que esmiuça a penha, ou que esmiuça a rocha? A palavra de Deus é tão poderosa, que ela é capaz de quebrar qualquer coração de pedra. Ela é capaz de purificar qualquer metal impuro e torná-lo o mais precioso de todos como ouro. Essa é a palavra de Deus. É por isso que Satanás não quer que você leia a Bíblia, que você estude a palavra. Porque, irmãos, não tem, escute o que eu vou falar para você, não tem crente que conheça a palavra que Satanás resista, não tem. Ele até tenta, porque ele é rabudo, ele é bexiguento, e tudo que você falar, mesmo falando palavrão, claro, né? Mas tudo que você falar de ruim, que ele é mesmo, e ele vai tentar. Mas quando você conhece a palavra, você vem com a palavra, e ele tem que bater em retirada, aleluia. Em 8º lugar, ela proporciona nosso crescimento em Cristo. Diz 2 Pedro 3,18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, a Ele seja dada o louvor, assim agora como no dia da eternidade. 1 Pedro 2 e 3, desejai, olha que coisa linda, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. A palavra de Deus está dizendo para mim e para você hoje, para você não deixar esse dia passar, de comemorar o dia das Escrituras. Ele está dizendo para mim e para você: desejem ler as Escrituras, a degustar, a se aprofundar nela, porque ela é vida para você. Ela dirige os nossos passos. Salmo 119, versículo 105. Pode ler, igreja. Glória a Deus. E olha o que Provérbios 6, 23 complementa: porque o mandamento é lâmpada, e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, quando eu conheço as Escrituras, ela me dá a luz para os meus caminhos, ela se torna o meu guia. Tem muito crente desorientado, não sabendo o que fazer, para onde ir. Por quê? Porque lhe falta conhecimento. Às vezes, perguntas que se faz, tipo: apóstolo, isso aqui é pecado? E aí você não sabe, porque você não conhece as Escrituras. E aí é mais fácil perguntar, não é verdade? Não que eu não possa te responder, e pode ter certeza que se você precisar de uma resposta, eu vou ter o maior carinho, o maior prazer de te ensinar e de te responder. Mas eu quero dizer para você que as Escrituras estão à sua disposição. Leia, conheça. Você pode ter certeza que ela vai ser tremenda na sua vida.
ela nos livra das falsas doutrinas. Olha só que informação tremenda. Quando eu conheço as Escrituras, eu não sou enganado por nenhuma ideologia falsa, por nenhuma filosofia falsa. Sabe por quê que as ideologias de esquerda começou a dominar a mente de muito crente? Porque lhes falta o conhecimento das Escrituras. Se você conhecesse as Escrituras, você não aceitaria as ideologias que é contrária à palavra de Deus. Mas você não tem como saber que é contrária, porque você não conhece. Então, quando você conhece as Escrituras, ela nos livra de falsas doutrinas. Efésios 4, 14 e 15 diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Jesus Cristo, aleluia. Ela nos capacita a falar a verdade. Então, quando eu conheço a palavra, ela me ensina a falar a verdade. 1 Pedro 4,11, leia, igreja. Amém? Ela opera eficazmente naqueles que creem. Eu queria que você repetisse isso aqui para mim, porque eu vou destacar algo. Digam comigo: ao conhecer as Escrituras, ela opera eficazmente naqueles que creem. 1 Tessalonicenses 2,13 vai dizer: pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas como segundo é, na verdade, como palavra de Deus, ao qual também opera em vós os que crestes. De vez em quando eu pregando eu falo isso. Sabe qual é a diferença, irmãos, de muitos crentes, ou de uns crentes para outros? É que uns ouvem a palavra que está sendo ministrada, crê naquela palavra, e ao crer nessa palavra, ela busca colocar em prática. Então, todas as vezes que a gente recebe a palavra de Deus, crê nesta palavra e a encarna, coloca como verdade na sua vida e busca viver de acordo com esta palavra, vai ter resultado, vai prosperar, vai crescer, vai avançar, vai passar nas lutas no deserto dando glória a Deus, porque conhece a palavra. Conhece a palavra. Agora, se você conhece, mas não crer nela, ela não pode operar na sua vida. Não se esqueça disso. A palavra só vai ter poder se eu creio que ela é de poder. Se eu não crer, ela não produzirá efeito na minha vida. Ela é a nossa arma de ataque e de defesa contra Satanás. Efésios 6,17, pode ler, igreja. Provérbios 35 vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Então, olha outra informação, outro benefício extraordinário. Quando eu conheço a palavra, eu adquiro arma para guerrear. Eu tenho agora ferramentas para ir contra Satanás e seus demônios. E não só isso, mas também eu recebo o escudo e consigo me proteger, porque a palavra também nos protege. Aleluia. Aleluia.
ela, a palavra de Deus, as Escrituras, a Bíblia Sagrada, ela nos proporciona conforto e paz. Romanos 15, versículos 4 e 5. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. E em último lugar, deixa eu ler mais um texto aqui. Salmos 19, 8 diz assim: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. Em último lugar, as Escrituras Sagradas, a palavra do Senhor, quando eu leio ela, um dos benefícios é que ela é a fonte da verdadeira prosperidade. Você quer ser próspero? E entenda-se por prosperidade não só a questão financeira, é tudo na sua vida. Você pode ser próspero na inteligência, você pode ser próspero na saúde, você pode ser próspero nas finanças, você pode ser próspero na sua vida espiritual. Então, uma prosperidade geral, porque Deus quer que todas as áreas da sua vida seja próspera, porque muitos às vezes têm dinheiro, mas não têm saúde, e tantas outras coisas que a gente poderia citar aqui. Então, se você ler a palavra de Deus, meditar nela, esse é um dos benefícios, ter uma vida próspera. Salmos 1, de 1 a 3, igreja amada. Meu Deus do céu, que coisa linda, viu? Se você e eu meditarmos na palavra, lermos e meditarmos dia e noite, seremos como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que não apenas vai ter vida, mas vai dar frutos, e vai servir, vai abençoar. Você não vai só ter uma vida próspera para si próprio, mas para você abençoar também. Meu Deus do céu. Começando a concluir essa palavra, escute bem isso aqui. A Bíblia deve ser lida não apenas para acumularmos conhecimento, diga comigo, mas para que a nossa vida seja transformada. Ela revela o caráter de Deus. Logo, uma leitura atenciosa, com disposição para obedecer, para colocar em prática, proporcionará uma mudança radical em nosso caráter. Portanto, é conveniente, quando estivermos lendo uma porção das Escrituras, fazermos as seguintes perguntas: há neste texto alguma ordem que devo obedecer? Quando você ler a Bíblia, você faça essa pergunta: Senhor, há alguma ordem aqui naquilo que eu estou lendo que eu preciso obedecer? E tendo, obedeça. Uma outra pergunta: há neste texto algum exemplo que devo seguir? Uma outra pergunta: há neste texto algum pecado que devo abandonar ou evitar de cometê-lo? Há nesse texto alguma promessa que se aplica a mim? São perguntas que vão te ajudando a meditar e a crescer e avançar no conhecimento. A Bíblia é uma mina de diamantes, um colar de pérolas, a espada do Espírito, o louvor aqui em cima, um mapa
um mapa pelo qual o cristão navega para a eternidade. O roteiro pelo qual anda todos os dias. O relógio pelo qual acerta sua vida. A balança com a qual pesa suas ações. Thomas Watson. Que você possa nesta noite, em nome de Jesus, receber essa instrução, queridos. Uma instrução muito importante para que você possa ter uma vida cristã abençoada. Pode tirar. Uma vida cristã poderosa no Senhor. Para que você possa viver uma vida cristã, irmãos, extraordinária. Deus tem uma vida extraordinária para você. Creia no que eu estou te dizendo. Qualquer hora dessa eu prego de novo essa mensagem que foi o tema do ano retrasado, se não for a memória. Deus nos gerou, diga assim, Deus me gerou nele, para que eu viva uma vida extraordinária. Mas para que eu viva essa vida extraordinária, eu preciso conhecer as Escrituras, meditar nelas e guardar os seus princípios e valores no meu coração e colocá-la em prática dia após dia na minha vida. Amém? Você pode aplaudir. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.